A nossa próxima seleção será a seleção de varinha mágica. Ela se encontra na barra de ferramenta e ela é muito parecida com uma varinha. Observe aqui que pressionando aqui o botão da seleção, você vai ter acesso aqui à nossa varinha. Essa varinha ela também possui a mesma configuração de botões de seleção única, adição, subtração e interseção. Nesse caso, como eu vou aqui adicionar várias seleções, eu vou colocar aqui o botão de adicionar seleção, para que assim que eu der um clique num ponto e der clique em outro ponto, ele faça a adição de uma outra seleção ou de uma outra imagem. Nesse caso, eu vou aqui clicar nessa seleção e observe que automaticamente ela seleciona aqui o nosso toda a camada aqui da cor verde, Então ele vai adicionando mais uma seleção e mais uma seleção aqui da imagem de cor azul. Se eu quiser subtrair essa seleção, basta que você vá aqui, escolha subtrair a seleção e dê um clique sobre ela. E aqui nós temos que ele subtraiu as duas seleções que antes estavam aplicadas. Então observe que o ícone do adicionar seleção, ele é um maisinho, uma varinha mágica, e no subtrair seleção é o ícone de menos. É importante considerar também que a seleção de varinha mágica, ela geralmente é aplicada em cores uniformes, então fica mais fácil você obter uma seleção de varinha mágica quando você tem uma cor única, como nesses casos aqui. Vou tirar aqui seleção pressionando Ctrl D para eliminar essas seleções e vou aqui clicar só no branco. Então toda a área branca aqui da sua imagem será selecionada. É importante considerar que aqui eu selecionei apenas o plano de fundo e não as bonecas. Se eu quisesse inverter essa seleção para selecionar as 3 bonecas, basta eu ir lá no menu Selecionar, Inverter ou pressionar Shift Ctrl I. E ele iria selecionar aí só as bonecas. Para que você veja essa diferença, eu vou de novo inverter a seleção, selecionar, inverter, e vou aplicar aqui uma cor. Por exemplo, vou colocar aqui uma cor verde. E pressionar Alt Delete. Ok? Vou agora pressionar Ctrl Z, selecionar e pressionar Shift Ctrl I ou ir lá no selecionar e inverter. E agora eu vou de novo aplicar a cor, Alt Delete. Então observe aí a diferença entre selecionar o plano de fundo e selecionar o motivo ou personagem. Então essa é a nossa varinha mágica. Ela é bastante útil aí para a seleção de cores uniformes, diferente de você selecionar uma fotografia no real, porque aí você tem várias tonalidades de cor. A próxima ferramenta de seleção é a seleção rápida. A ferramenta de seleção rápida ela é super útil se você quiser aí uma seleção em que você tenha uma cor também uniforme. Então, nesse caso aqui, ele tem as mesmas configurações aqui na barra de configuração. Você tem os 3 tipos de configuração do tipo de seleção. Então, aqui você tem uma seleção única, se adicionar seleção, e também você tem como subtrair a seleção. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a alternativa de adicionar seleção, vou clicar, arrastar, e ele aqui irá selecionar toda a nossa área branca. Então a ferramenta de seleção rápida, basta que você clique sobre a imagem, ou você pode clicar e arrastar. Clique, arrasta, clique, arrasta. Se você quiser subtrair, você vai na opção de subtrair, clique, arrasta, clique, arrasta. Ao longo do nosso curso, você vai verificar diversas situações com seleção rápida, pois essa será uma das ferramentas mais utilizadas aí para os nossos exercícios. A próxima seleção é a ferramenta de seleção de objeto. Ela é muito simples. Ela também possui a mesma configuração de botões das outras ferramentas,
né, que é o seleção única, adicionar a seleção, subtrair e também a interseção. Nesse caso aqui, eu vou colocar a seleção única, vou clicar num ponto e depois clico em outro ponto. Observe que a inteligência artificial aqui do programa ele vai localizar um objeto que está dentro daquela área selecionada. Vou fazer aqui apenas com o olho para você ver. E observe que ele seleciona apenas aquela região onde o programa localiza a forma, né, fechada. Então ela é muito útil no caso se você tiver uma imagem onde você tem uma complexidade grande de objetos.